Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para valer. Eu vou falar uma coisa só para vocês, leitores e leitoras do Portal da Holanda. Uma coisa importantíssima. E a maior razão, a principal razão da presença sempre muito importante da doutora Caroline Rodrigues aqui na Hora do H. Ouçam bem o que eu vou dizer para vocês. Amanhã é o dia do idoso. Amanhã é um dia que ele é todo voltado para maior conscientização, é um dia todo voltado para a grande importância da qualidade de vida, muita qualidade de vida na vida dos idosos. E a doutora Caroline está aqui para ratificar muita coisa que a gente precisa levar mais a sério. Mais a sério. Viver uma velhice com saúde, com vivacidade, prestem bem atenção, hein, gente? Uma velhice com autonomia e liberdade é tudo que todos nós idosos merecemos. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? A população de idosos no Brasil está aumentando a cada dia. A doutora Caroline vai dar números para você. Eu não vou falar número nenhum. Todo dia aumenta a população de idosos no Brasil. Vamos ficar só no Brasil. E como Manaus, o estado do Amazonas, faz parte da Federação Brasileira, aqui em Manaus é a mesma coisa, não foge da regra. Entendeu? O número de idosos está aumentando a cada dia. Os idosos estão vivendo mais. Os idosos estão aí presentes na sociedade, trabalhando, produzindo, fazendo e acontecendo. Quer um exemplo? Eu sou um idoso. Eu sou idoso há 10 anos que eu sou idoso. Mas eu estou aqui, estou trabalhando, eu tenho autonomia, eu tenho independência, mas uma coisa é certa, eu vou verificar isso com ela. Se eu cometer descuidos, essa autonomia pode desaparecer de repente, essa independência desaparece de repente. O que é autonomia para mim? Para mim, autonomia é aquilo que eu decido fazer. Eu vou fazer isso, eu resolvo que eu vou fazer isso, eu vou realizar isso, eu vou ao banheiro, eu vou comer, eu vou fazer acontecer. Autonomia. Agora, sabe o que é independência? É fazer essas coisas. Entenderam? Sem precisar de ninguém. Sem precisar de cuidadora, sem nada. Aí eu tenho independência. Perdeu a autonomia, perdeu a independência, meu Deus. Entenderam? Então, vamos lá. Chame seu avô, chame sua avó. Se não, preste atenção no que ela tem a dizer agora. Amanhã é dia do idoso, hein? Amanhã é dia do idoso. Porque ela vai trazer notícias que podem muito bem agregar para a vida da família, para a vida do idoso, muita qualidade de vida. Idoso não é inútil, idoso não é fardo. Agora, ser idoso e atravessar a velhice não é fácil. É uma tarefa que merece muita atenção. Doutora Caroline Rodrigues. Hoje eu estou elétrico, hoje eu estou elétrico, eu estou eufórico hoje. E eu recebo a senhora com a maior alegria do mundo, na véspera do dia do idoso, para falar principalmente de um assunto que é o terror na vida dos idosos e das famílias, a demência e Alzheimer. E que muita gente nas famílias não sabem como lidar com isso. Me diga uma coisa, antes de mais nada, uma curiosidade minha. A maioria dos idosos não se preparou, de hoje, né? Os idosos de hoje, não se preparou para a velhice. O que a senhora acha disso? Então, realmente nós temos uma população, a geração atual, né, de idosos aí, a gente já coloca naquela geração dos 70, né, dos 70, realmente são uma geração que não tinha tantas informações, né, não se massificava tanto as informações quanto às necessidades do cuidado com a saúde, da alimentação, dos riscos para o coração, de alimentação rica em gordura, fritura. Não se falava tanto da super importância do exercício físico para a nossa vida. Então, não tinha essa massificação de informações. Lembrar que agora a gente vive, tem pouco tempo que a gente vive a era tecnológica, né? E foi um boom, né? Em que a informação também pôde fazer chegar a muito mais pessoas facilmente. Então, a geração dos 70, 80 teve menos acesso à informação, né? Então, realmente é uma geração que não se preparou, mas também porque não tinha tantas informações.
Mas, por outro lado, dependendo, aqueles idosos, por exemplo, do interior, eles tiveram menos acesso a produtos industrializados, tinham uma vida um pouco mais intensa, por isso que alguns interiores têm uma população octogenária vivendo melhor, né? E uma gastronomia mais sadia, né? Peixes. Sim, e tudo mais. Né? Então, mas foi realmente um avanço muito grande da industrialização. Com a industrialização tem sempre seus senões, então com a industrialização houve um aumento de produtos industrializados, condimentados, ricos em sal, gorduras. Isso mudou muito o padrão alimentar da população. E o excesso teve muito a ver, né, doutora? E outra coisa, essa industrialização e tecnologia também trouxe uma questão. Não preciso levantar nem do sofá para mudar o canal da televisão, né? Então começou a ter facilidades no nosso dia a dia, que trouxe o quê? Mais sedentarismo, né? Então nós estamos vivendo uma transformação da sociedade em que o dia a dia é muito mais pro parado, né? Pro sentado, do que ativo. A alimentação fácil, o fast food, que trouxe hábitos que para a saúde não foram bons. Então, durante essa década mais, vamos ver assim, eu me confundo nas décadas aí. Duas décadas para cá? Eu acho que de umas 2 décadas para cá que a gente pode dizer que trouxe mais informações sobre o impacto negativo de todo a senhora acha que essas informações também diminuíram o grau de preconceito? Justamente porque antes o idoso era um gagá, o idoso era um fardo. A senhora acha que essas informações que foram levadas para a família fizeram que as pessoas entendessem que o idoso sim pode chegar na boa idade, como chamam, na velhice com qualidade de vida? Transformação. Tá, né? Eu acho que nós estamos ainda vivendo um momento de difundir esse conceito. Que é verdadeiro, né, doutor? Que é o verdadeiro, né? Mas como a população, né, nós tínhamos uma menor expectativa de vida, mais dependência, porque as pessoas morriam por doença cardiovascular, sem tratamento. Então, nós estamos vivendo essa transformação, que a gente até chama de transição epidemiológica. Morria-se muito de doenças infecciosas, hoje se morre mais de doenças crônicas, do coração, AVC, sim, Alzheimer, entre outras. Né? Mas aí tem outros fatores, como estresse, que era menos antes, sim, é mais hoje. Agora, a senhora acha, doutora, que é fato de que a população no Brasil, eu acabei de dizer isso, de idosos, tem aumentado todo dia, cada vez mais, e vai continuar? Sim. É isso, doutora? Então, uma coisa é fato. Com toda essa transformação de melhorias da saúde, de informações, de levar para a comunidade, para a sociedade, tudo isso fez o quê? Impactou positivamente. As pessoas estão vivendo mais tempo. Isso é um fato. E esse envelhecimento populacional, o que significa que eu tenho eu estou crescendo o número de idosos da nossa sociedade. E aí a média de idade está cada vez sendo mais alta. Então, a gente pega o número de pessoas, né, e vê as idades, e a gente fizer, qual a média de idade dessa população? Quando essa média de idade começa a aumentar, então, antes era 54, agora a média é 60. Estou dando um exemplo. Então, a gente fala de envelhecimento populacional. Então, o Brasil, o envelhecimento dele foi muito acelerado, foi a partir da década de 60, mais ou menos. Em Manaus, no Amazonas, foi a partir da década de 80. E esse envelhecimento está muito acelerado, é bem diferente do envelhecimento que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, que foi muito mais lento, foi dentro de 100 anos que ocorreu. Sim. O nosso está sendo muito mais rápido e, por isso, impacta muito nas políticas públicas de saúde. Porque a gente ainda tem uma população jovem, e no nosso Amazonas a população é jovem ainda, mas ao mesmo tempo o envelhecimento está ali acelerado. Tem algumas estatísticas que relatam que o Brasil vai ser o 6º país com maior população idosa em 2050, né? E não está muito longe, gente. Eu li isso, é verdade. Está logo ali, né? Então, qual é o ideal? Nossos comandantes, nossos políticos, né?
eles começarem de fato a prestar atenção nas políticas públicas para focar agora que a nisso, né? Agora, sociedade focando agora. se previna, Sim. né? Para que quando chegue na velhice, ele chegue nos seus 70 assim, ó, independente, com autonomia. Doutora, né? a senhora Com apontou poucas para mim, doenças a senhora apontou para crônicas. mim, a senhora me provocou. Me diga uma coisa, Existem hoje, a senhora é geriatra, eu tenho certeza que a senhora sabe disso muito bem. Existem hoje um número sempre maior de idosos como eu, que estão trabalhando, que estão ativos, que estão produzindo, ou esse número ainda é muito reduzido? Não, depende da faixa etária, né? Então, até os 75 a gente tem alguns números, né? Bons. Mas por volta de 20% e 30% desses idosos são dependentes, né? Até a faixa etária de 70 anos, 35% é dependente de cuidadoras, de outras coisas. É alto esse número, então. Só que quanto mais velho fica, mais alto é essa porcentagem, né? Então, hoje 80, 90, a gente tem uma porcentagem maior, chega a 40%, né? Então, é um número muito grande de idosos dependentes. E lembrar que cada idoso dependente, ele vai demandar muito da família, né? E também do sistema de saúde, não só o sistema público que eu falo, o sistema privado também. Porque o idoso dependente, ele vai requerer mais cuidados, o cuidador, a família vai ter que se reestruturar. Hoje as famílias estão de uma estrutura diferente. Antes tinham muitos filhos, e mesmo aquelas famílias com muito filho, não são todos que cuidam. Mas a gente tem famílias com 1 filho, 2 filhos que trabalham, um foi embora daquela cidade, né? Sim, Foi embora de Manaus, foi trabalhar em outro lugar. E aí quem vai cuidar desse idoso? Então, o grande X da questão é o que nós podemos fazer hoje, né, para que quando a gente envelheça, a gente tenha menos risco de nos tornar dependentes. E quando a gente chegue depois dos 60 anos, olha, eu tenho poucas doenças, eu sou independente, como eu posso me manter assim, manter o meu envelhecimento saudável de forma independente? E quais são as respostas para essas colocações que a senhora fez agora? Vamos lá, então, Vambora. Quando a gente fala de envelhecimento ativo, que inclusive a OMS preconiza, longevidade ativa. Ela quer aumentar a expectativa de vida, mas uma expectativa de vida ativa, com forma que você faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, né? Com plena autonomia. E nós colocamos que alguns pontos, a alimentação saudável, principalmente os estudos mostram sobre a alimentação do Mediterrâneo, trazendo esse aumento da expectativa de vida saudável e ativo. Alimentação do Mediterrâneo, pobre em carnes vermelhas, rica em gordura boa como o azeite, cereais, legumes e frutas, as nuts, que seria nozes, castanha, amêndoas, e flavonoides que estão presentes no suco suco de uva integral. Agora, isso é diário, né, doutora? Isso não é uma vez por semana, 2 vezes por semana? Em que você consiga fazer a maior parte da sua alimentação dessa forma, né? Então, alimentação equilibrada. E hoje, os melhores nutricionistas, eles falam comer comida de verdade, ou seja, não é o enlatado, não é a salsicha, não fugir é a disso, calabresa. Né, é fugir disso. E o vinho? Qual é a sua... essa virada de cabeça dela foi terrível. Mas e o vinho? Qual é a dosagem que a senhora recomenda? Eu falei do vinho porque eu não recomendo vinho, eu recomendo suco de uva integral. Entendi. Me diga uma coisa, doutora. Peraí, deixa eu terminar. Ok, desculpa. Eu tô elétrico hoje. Vambora. Ele está elétrico, Vambora é verdade. Vambora, doutora. Então, além da alimentação, vamos falar do exercício físico, né? Então, como nós estamos numa sociedade muito mais sedentária, com as facilidades tecnológicas, a gente vai precisar tirar aquele tempo para fazer o exercício físico. Isso é primordial, é essencial para a gente viver bem. Não tem mais jeito, não tem para onde a gente fugir. Se nós não fizermos exercício físico, encarar isso como escovar os dentes, trocar de roupa, ou seja, rotina sua, você tem a tendência a ter um envelhecimento piorado. A senhora concorda que, baseado em tudo isso que a senhora falou, eu pensei numa coisa. Todos podemos envelhecer, mas a única razão que você não vai envelhecer, quer dizer, uma razão que seja realmente drástica, a única razão que você tem para não envelhecer é morrer antes. Sim. É morrer antes. Então essa é a drástica. Agora, doutora, seguindo essas normas que a senhora acaba de citar,
a maioria pode envelhecer bem? Pode chegar num bom patamar da velhice? Então, a gente sabe que a maioria pode envelhecer bem, com menos incapacidades, conseguir fazer suas atividades pelo maior tempo possível da vida dele. Esse é o nosso grande objetivo. Deve ser de todos os médicos, não só nós, geriatras, mas de os profissionais de saúde, é isso. É que a pessoa possa viver o maior tempo possível da sua vida, mas de forma realmente independente, mantendo sua autonomia, inseridos na sociedade também. Quando a gente fala, a gente está dizendo de cuidar das pessoas, mas também tratar com respeito e dignidade, para que ela possa manter a sua atuação na sociedade. Essa palavra respeito é fundamental, né? Respeitar os idosos para manter a dignidade do idoso. Não é isso, doutora? Com certeza. Doutora, me diga uma coisa. Eu vou lhe perguntar assim, na lata, diretamente. A vilã da velhice continua sendo, até por falta de informação, a demência e a doença de Alzheimer. Eu quero mostrar um livro para vocês aqui, que eu acabo de fazer essa pergunta para a doutora, que é 100 dicas simples para prevenir o Alzheimer e a perda de memória, quer dizer, seria a demência no caso, né, doutora? De Jean Carper. O que a senhora tem a falar da demência? E como a gente lida com a demência? A demência é um acontecimento natural na vida de todo idoso, quer dizer, ela é construída pouco a pouco, justamente por causa dos neurônios, a perda diária de neurônios. Doutor, explique isso, porque tem muito idoso que não entende isso. Então vamos lá, vamos por parte. Primeiro, né? Quando a gente envelhece, existem mudanças, sim, na nossa memória. Tá? Então, a gente fica com uma memória mais lentificada. Nós temos lentificada é mais lenta. Mais lenta. Então, por exemplo, você demora um pouco mais para lembrar, mas você lembra. Né? Você precisa repetir um pouco mais para aprender algo. Né? Então, eu leio mais para sedimentar aquela memória. Né? E isso é um fato que acontece naturalmente. Porém, quando existe um esquecimento a ponto de prejudicar as atividades do dia a dia, você deixar de saber algo que você costumava fazer, que você fazia há pouco tempo, por exemplo, isso não é natural do envelhecimento. Por exemplo, doutora. Tá? E aí a gente dá o exemplo, uma pessoa que costumava a fazer aquele bolo, né, sempre fez, tá fazendo, de repente começa a errar a receita do bolo. Esquece a receita. Então, isso é um sinal de alerta que pode ser uma doença causando a perda da memória, tá? Exemplos, um advogado que faz, eu sei os termos lá, peças, né? Lá do advogado, que sabe o artigo, sabe onde buscar, sabe como montar, pode até esquecer mais facilmente o número exato do artigo, mas ele consegue construir a peça. Aí, de repente, ele começa a não saber onde buscar, como construir, ter essa dificuldade. O número do artigo, essas coisas. Isso é um sinal de alerta, né? Se ele esqueceu o número do artigo, mas ele sabe tudo sobre o artigo, ele vai lá só para saber o número, tudo bem. Agora, você começar a ter uma dificuldade de construir aquilo que sempre soube. Né? Um mecânico que sabe o nome daquelas peças todinhas, de repente não sabe mais o nome das peças. Isso é estranho, isso não é normal do envelhecimento. As dificuldades financeiras, eu vou agora no banco, sei como ir, e de repente eu começo a ter dificuldades em fazer a minha contabilidade. Até esquecer a senha momentaneamente, doutor? Não, nem porque tanto. Volta, né? A senha, ela volta. A senha nem tanto, mas o manejar, né, o financeiro. Então, são sinais de alerta para algo que não é natural do envelhecimento. Então, envelhecer pode trazer mudanças na nossa memória, na nossa capacidade de aprendizado, mas não impede a gente de aprender coisas novas, não impede de nós fundamental aprender coisas novas, doutora? É com fundamental. Certeza. Por exemplo, você já sabe uma coisa, aí você procura saber mais dentro daquilo que você sabe para desenvolvimento? Sim. A gente vai falar daqui a pouco. Pessoas que falam línguas podem aprender a falar uma outra língua, isso é bom? Sim, porque o que acontece? Aí, no segundo ponto, né? Então, a gente falou que a memória tem mudanças com o envelhecimento, mas não impede de fazer, senão vira doença, né?
E aí a gente vai falar sobre o segundo ponto que tu me perguntaste, sobre doença de Alzheimer. Sim. Né? Então, doença de Alzheimer e demência, o que é? Né? Qual a diferença de cada um? A doença de Alzheimer é uma doença que tem a característica de depositar substâncias tóxicas nos nossos neurônios, fazendo com que eles morram, porque vai se depositando de pouquinho em pouquinho e acaba destruindo o neurônio e suas sinapses, que são as conexões. Só que o que acontece? Onde que ele deposita mais? Quais são os neurônios que destrói na doença de Alzheimer? É aquele neurônio responsável pela memória recente. Eu vou chegar sobre a prevenção, só para poder o raciocínio completar. Então, o que acontece? Nós vimos, então, que a doença de Alzheimer é a deposição de substâncias tóxicas nos neurônios e morre o neurônio. Se eu, ao longo da vida, tá, faço muitas conexões, faço muitos neurônios, e como é que eu faço isso? Aprendendo coisas novas e diferentes a vida inteira. Então, eu vou formando muitos neurônios, muitas conexões. Aí eu vou lá, faço ao longo da minha vida 100 neurônios, 100 conexões. E a doença de Alzheimer tira 30, te sobra 70. Com 70 você consegue manter sua autonomia e sua independência. Agora, se você só fez ao longo da vida 70 neurônios e conexões e a doença tirou 30, te sobra 40. Entre 70 e 40, o 70 consegue ficar mais tempo ativo e independente. Então, a grande questão da doença de Alzheimer, da prevenção, é a gente manter quanto mais neurônios e conexões, manter esse cérebro mais saudável possível pelo maior tempo possível, porque mesmo que venha a doença e deposite essas substâncias tóxicas e destrua alguns neurônios, ainda me sobre bastante neurônio saudável para que eu possa manter a minha vida. E aí, sobre demência que você perguntou. A doença de Alzheimer é um tipo de doença que causa demência. Quer dizer que a demência vem depois do Alzheimer? É porque a demência é o sintoma do Alzheimer. A confirmação de que você está com essa doença. Que nem a dor é o sintoma de uma artrose. Entendi. Que nem a febre é o sintoma de uma pneumonia. Entendi. Né? Então, a demência é o sintoma da doença de Alzheimer. Você pode ter a doença lá e estar super sem ter nada, se sentir bem. Doutora Caroline, quando a mãe olha para a filha e esqueceu o nome dela, já é demência? Se ela não souber que ela é a filha, a gente tem um sinal de alerta importante. Ok. Se ela só trocou o nome, a gente dá segura aí. Mas não é tanto. Se não souber, se a filha se aproximar da mãe e ela disser quem é você, aí é sinal de alerta, sinal vermelho. Porque o que é a demência? O sintoma da demência é justamente o quê? Quando a sua capacidade cognitiva de pensamento de forma geral, ela está afetada a ponto de você ter que deixar de fazer algo, né? Por não saber mais fazer, né? Então, demência é quando a gente tem uma perda de memória grande o suficiente que atrapalha as suas atividades do dia a dia. Aí a doença já está grave, né? No estado grave. É que aí agora a gente já tem os sintomas da doença. Do mal de Alzheimer. O problema hoje na medicina, né, é que a gente não tem tratamento para a fase sem sintomas. Não tem, né, doutora? Não tem. Então, até para descobrir essa fase sem sintomas hoje ainda é muito difícil. E não tem retrocesso ao Alzheimer não, né, doutora? Ou tem? Não tem. Infelizmente, nós não temos estudos falando de medicamento que faça retroceder. O que acontece? Nós sabemos que o exercício físico ele ajuda realmente a diminuir a deposição de substâncias tóxicas. Então, ele dá realmente uma segurada. E os estímulos cognitivos, ele ajuda a formar novas conexões, minimizando o impacto da doença. Por isso é tão importante. Mesmo que venha a doença de Alzheimer, a gente manter o estímulo cognitivo. Lindo. Por quê? Maravilha. A gente vai diminuindo o impacto da doença. Então, ao invés de em 2 anos a pessoa já não saber o nome da filha ou não saber quem é, deixa isso só para depois. Né? Doutora, eu mostrei esse livro aqui durante boa parte da nossa entrevista. 100 dicas simples para prevenir o Alzheimer e a perda de memória, de Jean Carpet.
A senhora tem outro livro que a senhora gostaria de recomendar para a família, para os idosos? Então, a doença de Alzheimer não é uma doença fácil, né, da questão do cuidado. Então, no dia a dia, a gente vê o grande sofrimento da família, primeiro na aceitação. É difícil aceitar. É difícil aceitar que seu pai está com doença de Alzheimer. É difícil, né, doutora? É difícil. Então, ainda é aquela coisa, ele está teimoso, mas porque ele esqueceu o que a filha falou, né? Então, essa aceitação, esse cuidar é muito difícil. Existem 2 livros bacanas, os 2 são do Fernando Aguzoli, escritor, ele era um neto que largou tudo para cuidar da avó. Fernando Aguzoli. Fernando Aguzoli. E o Fernando Aguzoli, ele dá, sim, grandes exemplos, podem seguir ele, bem bacana, em como ele conseguiu mudar o olhar da doença, em que ao diagnosticar-se meio que é como se fosse uma sentença para o idoso, ele passou a cuidar da avó de uma forma mais leve, rindo, se divertindo. Então, o livro que ele fala sobre a experiência dele, Quem Eu, que é o relato da experiência dele como neto cuidador da avó com Alzheimer, e Alzheimer Não é o Fim, é o segundo livro dele. Ele também tem um livro infantil, só que agora eu esqueci o nome, é Vovô, Super-Herói, uma coisa assim. E é um livro infantil que também fala sobre a doença de Alzheimer para criança, bem legal, tá? Então, saber lidar com a doença de Alzheimer, os cuidados do dia a dia não é fácil, a família precisa de apoio, precisa se informar. Também recomendo muito fazer a participação do grupo de apoio aos cuidadores, que é a ABRAS, a Associação Brasileira de Alzheimer, eu sou da diretoria científica. Então, nós fazemos reuniões, atualmente são online, depois, se Deus quiser, vai ser presencial. Sim, claro. Mas todos podem participar, quem quiser participar pode. Quem quiser participar, pode participar. E a grande intenção é que a família, conhecendo mais sobre a doença, conhecendo como cuidar, também fique com o coração mais leve, mais tranquilo. Quando a gente fala da dignificação da pessoa idosa, da valorização da pessoa idosa, eu falo muito sobre a questão da doença de Alzheimer, tirar um pouco da identidade da pessoa, no sentido de que a família ela começa a ficar envolta com os problemas que a doença traz e esquece que aquela pessoa ali tem toda uma história de vida, ela não deixou de ser a mãe, não deixou de ser o pai. Maravilha. E aí a gente começa a tentar não ver ele como doente da casa. Não esquecer que ela continua sendo Dona Maria, seu José, seu João. Lindo isso. É difícil, não estou dizendo que é fácil não, gente. Não é. Principalmente se você não tiver apoio, dificuldade financeira, tudo isso Mas é difícil. Mas o amor tem que permanecer, né? Isso é difícil. Eu acho que a questão do amor, né, lógico, mas no sentido de as informações precisam chegar para essas pessoas. Sim. Porque muitas justamente sofrem por não ter informação, amam seus pais, mas o cuidado é muito pesado, sente cansada. E aí se culpa, puxa, porque vem no pensamento seguinte, eu só queria descansar. Sim. E ela não quer pensar isso, que o pai está sendo um peso, mas cansa. E aí ela sofre. E ela não sabe para onde ir. Então, a informação chegar para essas pessoas é muito importante. Então, você conhece alguém que tem um pai com Alzheimer ou outro tipo de demência, como eu falei, a demência é um sintoma, tem outras doenças que causam demência. Mostre para ela que tem outras fontes de informação, ajude. E nós acabamos tendo essa missão, né, de levar informação para essas famílias que sofrem, sim. E a gente precisa mostrar que, certo, é difícil, mas dá pra gente transformar em alguns momentos mais leves e não tão pesados assim. Eu estou me sentindo mais leve. Só de ouvir a senhora eu estou me sentindo mais leve. Obrigado, doutora, mais uma vez por essa entrevista. Amanhã é Dia do Idoso. Dia do Idoso. Eu acho que a senhora demonstrou aqui que é possível lidar com esse momento difícil na vida das famílias, e também a senhora mostrou que é possível atingir um patamar na velhice com qualidade de vida, com disciplina, com uma certa atenção a muita coisa
Muito obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo. E eu vou falar alguma coisa agora, só para os leitores e leitoras. Eu sou de uma época, né? A época da minha juventude familiar, que nossos pais diziam para a gente, olha, todo mundo tem que ter um padre, um advogado, um padre confessor, um advogado e um médico. Eu me lembro muito bem, minha mãe me dizendo isso. Toda a família precisava disso. E hoje eu acho que tem que acrescentar mais um profissional. Porque naquela época tinha um médico de família. Agora, todas as famílias precisam de uma geriatra, de um geriatra. E ela é minha geriatra, entendeu? Eu agora posso dizer, eu tenho uma geriatra na minha vida. E isso é uma grande segurança para mim. Vai ver, eu não perguntei alguma coisa que você quer saber da doutora Caroline Rodrigues. Então, tá aí o Instagram dela, o Paulo está mostrando. Entre em contato com ela. Ela tem muito mais informações para tornar a vida dos idosos, os idosos na sua família, na sua vida, essa vida bem melhor, mais leve, como deve ser, tá bom? Amanhã é o dia do idoso, tá bom? Dia do idoso. E amanhã também eu tenho uma notícia para dar para vocês. A doutora já sabe, eu já falei para a doutora. Amanhã eu tô elétrico, vou dizer por quê, mais do que eu sou. É porque amanhã o programa A Hora do H, este projeto, completa 4 anos, 1º de outubro, completa 4 anos aqui no ar de interação com vocês. Milhares de pessoas nos acompanharam. Então, desde já, na véspera, eu estou mandando um beijo de gratidão para todos vocês que comentaram, que criticaram, que me apoiaram e que continuam me empinando, me empurrando para frente. É tudo que o idoso precisa. É isso que você também me dá, tá bom? Minha gente, muito obrigado por tudo. Tudo que eu faço é para vocês. Eu sempre desenho as minhas cambalhotas e para lá e para cá, pensando, vocês são o meu trapézio, vocês são o meu objetivo profissional de vida. E eu estou muito feliz por poder dizer isso. Até amanhã. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para valer.